tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso culto do Evangelho no Lar, né? Pedindo aí que os amigos espirituais possam nos acompanhar nesse momento, né? Estamos iniciando aí o nosso culto de domingo, né? Todo domingo a gente está fazendo culto, pedindo a Jesus aí pelas famílias, por todos nós, por aqueles que precisam de ajuda, né? Então a gente já vai iniciando, né? Quem quiser, né, pegar uma garrafinha com água, quem quiser já se preparando aí, fica à vontade, viu, gente? Pra gente já dar início, né, aos trabalhos aí, né, dessa tarde abençoada aí, desse finalzinho de tarde, né? Lembrando, né, gente, a gente sempre divide o culto em 3 partes, né? Primeira parte a gente faz, né, a gente escuta um videozinho, né, voltado para as crianças, normalmente da Meimei, né? Depois a gente faz a leitura do Evangelho e a leitura, né, de uma obra subsidiária, né, normalmente o livro Caminho, Verdade e Vida, né, do nosso querido Emmanuel, né? E aí, logo após, a gente faz no final uma irradiação, né, com o objetivo aí, né, de que todos aqueles que estão participando, todos aqueles que estão necessitados aí entrem, né, e coloquem os nomes aí para a gente poder fazer uma corrente positiva aí por aquelas pessoas que estão precisando de auxílio, de ajuda, de amparo, né? Então nós vamos começar, vamos fazer a nossa prece, pedindo neste momento que o Cristo possa nos envolver com o seu amor, para que possamos juntos estabelecer a sintonia, a paz e a luz. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a compreender e respeitar o nosso próximo, e permite que possamos estar a teu lado, no aprendizado, na luz e na paz. Senhor Jesus, fica conosco, iluminando o nosso caminho e nos dando, acima de tudo, possibilidade de aprender, de trabalhar e de servir. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então a gente vai iniciar, né, o nosso culto, né? A gente vai colocar aqui um videozinho chamado A Prece, tá? Da Meimei, né? Do livro Pai Nosso, né? Da Meimei. E logo após a gente vai continuar com a leitura do Evangelho, tá? Então quem tiver aí pelo Jitsi vai conseguir assistir. Quem tiver pelo Instagram consegue escutar, né, o videozinho aí para as crianças, tá? Vamos prestar atenção porque apesar de ser uma linguagem infantil, né, fala muito pra gente também, né? Bobo é o adulto que não consegue, né, aprender com os ensinos voltados para as crianças, né? E aos olhos de Jesus somos todos crianças, né? Crianças muito pequenas. Então vamos lá. Prece. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. Pequenininho, né? Mas é interessante, né? Os pequenos trechos, os pequenos ensinamentos que contêm aí uma profundidade espiritual, né? Para a gente poder perceber, né, e sentir, né, a vibração e a energia da prece, né? A prece que é uma ferramenta divina aí não só de conexão com o Criador, né, mas também de agradecimento, de pedidos, né, de contato com as esferas superiores, né, preces iluminadas. Então a gente vai ler o Evangelho aqui, ó. Aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, né. Vamos abrir aqui de maneira, né, que a espiritualidade aí nos ajude. Abrimos aqui na sorte aqui, né, sorte, né, para usar outro termo, né. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Em honrai nosso pai e vossa mãe.
Está no item 5. Quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Famosa passagem evangélica. Inicia assim. Tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão do povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele aqui está e que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está anotado no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade inalterável, benevolência para com todos. Os incrédulos não deixariam de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina de amor e de caridade não podia, de um lado, destruir o que restabelecia de outro, onde é preciso se tirar dessas circunstâncias uma máxima, uma consequência rigorosa de que esta máxima está em contradição muitas vezes com o seu entendimento. É que as palavras, se contraditas, foram mal expressadas ou mal compreendidas ou não são dele. Então aqui o Kardec está fazendo um comentário sobre o texto. Então o que está acontecendo? Jesus estava na casa do Pedro, para quem não sabe, estava lá em Cafarnaum. E aí Jesus estava lá reunido lá na casa do Pedro, uma multidão muito grande, e os parentes do Cristo chegaram para poder levá-lo embora. E aí alguém falou para ele: teus irmãos e tua mãe estão lá fora. E aí Jesus, olhando aquela multidão, ele fala assim: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? São aquelas pessoas que estão aqui dividindo, e que estão aqui conectadas comigo. Na verdade, Jesus ele não está fazendo pouco caso da família material dele. Jesus está dizendo que a verdadeira família é a família pelos laços do Espírito, a família pelos laços das ligações afetivas, que estão acima, muitas vezes, de todas as outras ligações. Às vezes a gente tem mais ligação com pessoas que nos entendem, e que nos amam, do que com um parente consanguíneo. E lembrar, gente, que aqui irmão, irmão é o termo hebraico para todos os outros parentes, tá? A língua de Jesus, que é uma língua muito pobre em questão de palavra, o aramaico, o aramaico ele tinha poucas palavras para definir muitas coisas, tá? Então eles não tinham palavras, por exemplo, para tio, para primos, não existia uma palavra para definir cunhado, não existia uma palavra para definir cunhada, não tinha uma palavra para definir sobrinho, tá? Então todos os parentes, eram chamados de irmãos e irmãs. Se você era cunhado, a pessoa era a palavra que se usava para chamar, era irmão. Se você era primo, era irmão. Se você era tio, era irmão. Se você era tio-avô, era irmão. Se você era sobrinho, era irmão. Tá? Então, não existiam palavras no idioma de Jesus para se definir vários tipos de parentes. Você tinha o pai, a mãe, os avós, a esposa, os filhos e o restante toda da família. É uma única palavra que definia todos os parentes. Então todos os parentes é como se você usasse a mesma palavra para todo mundo, tá? Por isso que aqui fala os irmãos, Pelo que a gente sabe aí, até de fonte espiritual aí das obras mediúnicas, Jesus nunca teve nenhum irmão, tá? Irmão consanguíneo, vamos dizer assim, Nem Maria nem José tiveram outros filhos, Mas existe assim uma série de parentes que muitas vezes no estudo do evangelho aparecem, grafados como irmãos, porque eram parentes próximos, eram primos, tios, sobrinhos, do José e da Maria, Então, assim, pessoas muito próximas, e por questão de termo, de falta de vocabulário na época, tá? Dos hebreus, os romanos tinham palavras para definir outros tipos de parentes, Por isso que era muito comum os hebreus, os cristãos no início, se chamarem de irmãos, Ou seja, irmão é que é da família. Você não é primo, você não tinha essas palavras diferentes. Então, se você não é pai, mãe, esposa ou filho, você é irmão. Todos os outros parentes são irmãos.
tá? Era o mesmo nome. Então, quando você amava muito uma pessoa, você chamava ela de irmã. Por isso que vê esse hábito, né, das religiões lá se chamarem de irmãos, né? É por causa dessa questão. Mas o que ele está falando aqui, né, o Kardec, é que parece esquisito Jesus, né? Parece que Jesus está renegando a família dele. Não, Jesus não está renegando a família dele. O que Jesus está dizendo que a verdadeira família, aquela que ele estava ali mais vinculado no momento, são as pessoas que sintonizam com aquilo que ele veio trazer, né? Desculpa, gente. Então a verdadeira família são os laços espirituais, não os laços sanguíneos, né? Claro que ele amava a família dele, que ele tinha laços muito profundos com a própria mãe, isso todo mundo sabe, né? Então Jesus nunca maltratou ninguém, né? Mas naquele momento ele queria dar uma lição para o pessoal explicando, né, da profundidade dos nossos laços espirituais, né? E é interessante que na primeira leitura a gente fala da prece, né? E a prece é um meio de conexão entre as inteligências que estão se afinizando. Né? Através da prece eu posso entrar em contato com os amigos espirituais que também são minha família. Né? A gente considerar a espiritualidade ou pessoas que você não tem laço com sangue em sua família não faz com que você perca os laços que você já tem. Né? Então a gente vai percebendo que os nossos laços são muito maiores do que os laços consanguíneos. Por quê? Porque os laços espirituais, eles sim, né, são laços eternos, né? Como diria lá no título do livro. Né? Então agora nós vamos ler aqui esse livrinho, Caminho, Verdade e Vida, né? Pelo Espírito Emmanuel, estava até citando ele aqui, né? Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então vamos abrir aqui, né? Vamos ver essa questão de família e se o Emmanuel fala alguma coisa pra gente. Está no item 51, né, do Caminho, Verdade e Vida, com o título Meninos Espirituais. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Isso, né? Quem falou isso foi o Paulo, lá no Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Né? Então, o Paulo ele fala de meninos, né? Ele fala essa questão, chama as pessoas de meninos, de crianças, né? Para dizer da imaturidade espiritual, tá, gente? Isso aqui é uma forma do Paulo falar sobre a nossa imaturidade espiritual, né? Somos crianças espirituais. Aqui, ó. Na apreciação dos companheiros de luta, esse aqui é o comentário do Emmanuel, que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil que não haja choques, quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante aqueles que se desviaram do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz, para que essa mesma luz seja glorificada. Neste intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Discípulos de boa vontade necessitam de sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueça daqueles que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste por longo tempo, contemplando a própria plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Interessante, né? Então aqui Jesus falando da família, né? E o Emmanuel falando, né, das questões, né, dos filhos espirituais, ou seja, não o que o Emmanuel está dizendo para a gente aqui, né? Está pegando o texto do Paulo lá em Hebreus, né? E o Paulo está falando daqueles que não estão preparados para voos mais altos de espiritualidade, né? Nós mesmos, né, damos conta de muito pouco ainda, se a gente for analisar. Né? Mas existem aqueles que ainda estão lá no ninho, né? Se a gente está ali tentando bater as asinhas ali voando meio metro, né? Tem aqueles que ainda nem saíram do ninho, né? E que a gente lembre que cada ser está no seu momento, né? E que eles também são família, né? E às vezes a gente precisa alimentar a nossa família com o leite, né? O que é o leite? O leite é o alimento mais primério, é o alimento mais básico, né?
é o alimento materno, né? O leitinho é aquilo que nutre os pequenos, né? Porque os pequenos ainda não estão preparados para digerir grandes verdades, né? Assim como nós recebemos da espiritualidade maior, né? Os conceitos iluminados através das obras, dos livros, dos ensinamentos dos bons espíritos, né? Eles vão dosando, né? A espiritualidade dosa, a gente não sabe tudo, não, né? Nós sabemos pouco de pouco, né? Nós sabemos os pequenos, os primeiros detalhes, né? As primeiras movimentações, nós sabemos, né? Os primeiros conceitos do espírito. Nós estamos aprendendo 2.000, 3.000, 4.000 anos, gente, isso é muito pouco espiritualmente falando, né? Então nós estamos ali ainda engateando, né? Estamos dando os primeiros passinhos, nós somos aquele bebê lá que está dando o primeiro passinho, né? E que a espiritualidade está pedindo para a gente, né? Que o Paulo fala aqui, para a gente ter paciência com aqueles que ainda não dão conta, né? E eu acho interessante que o Paulo devia estar falando isso para ele mesmo, porque ele tinha dificuldade com quem não estava dentro do ritmo e da vibração, né, que era a própria dele. Ele tinha muita dificuldade com isso, né? Você vê nas cartas, né? Você vê lá nos livros, né? Que quando ele estava lá perto, lá, por exemplo, do João Marcos, outros lá, né? Que eram meio titubeantes ali, ele largava o pessoal e ia embora, né? Tipo assim, Jesus é para ontem, né? Então você não tá pronto, tchau para você, né? Então é interessante que a espiritualidade trabalhava com ele conceitos que ele mesmo precisava ter, né? Que é essa paciência, né? Que é essa capacidade aí da gente saber esperar o momento do outro, né? Muitas vezes, a pretender dizer uma verdade, a gente violenta a consciência do outro, né? Muitas vezes a gente está muito certo da nossa opinião, tão certo que a gente atropela, né? Que a gente agride, que a gente machuca, né? Então vamos dar aquilo que cada um dá conta, né? A gente estava falando com o pessoal do estudo de mediunidade hoje que a gente faz lá no Francisco, né? Que o melhor médium é aquele que sabe adaptar o conteúdo espiritual para a necessidade de quem escuta, né? Muitas vezes a gente vai falar de Jesus, vai falar de evangelho sem citar o nome de Jesus. Muitas vezes a gente vai falar de caridade sem falar da espiritualidade. A gente vai falar de vida depois da morte sem falar de espiritismo, né? Porque o que importa é o conceito, né? E não a fonte. A fonte fica para depois, para um momento adequado, né? Então, para a gente poder pensar nisso, né? Em primeiro momento, fortalecer a nossa prece, né? Que é primeiro o videozinho. Depois observar que a nossa família é muito maior do que só os laços sanguíneos, né? E quando observar isso, né, voltar um pouco atrás e perceber que muitas vezes aqueles que nos acompanham de perto podem ser que eles não deem conta. E dar para eles dentro do que eles conseguem, né? Lembrar que a nossa missão, né, como ele fala aqui do sábio, né? Claro que a gente não está nessa categoria de sábio, mas nós podemos oferecer algo da gente sempre, né? Então a nossa missão é o quê? Dar um pouquinho de luz para aquele que está na sombra, né? Distribuir um pouco e aprender com o outro também, né? Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado que não dividem os mesmos conceitos espirituais, né, ou de fé que a gente, mas que tem uma vida tão interessante do ponto de vista, né, do aprendizado, do exemplo, né? Então nos compete aprender com aquelas pessoas também, né? Então a gente vai, né, agora fazer a parte da irradiação, né? A gente já está vendo, o pessoal já está colocando o nome. Quem já quiser ir colocando os nomes aí, pode ficar à vontade, viu, gente? Né? Para a gente já começar a nossa irradiação, né? E aí nós vamos dar início, né, à última parte aqui do culto, né? Queria lembrar, gente, né, que esse próximo sábado vai ser o dia da gente distribuir cesta lá no Francisco de Assis, né? Então nós estamos precisando de ajuda. Quem puder nos ajudar materialmente, né, com quilo de arroz, quilo de açúcar, a lata de óleo, né? Nós estamos precisando muito, né? Nós estamos com muita família e infelizmente, né, por causa dessas questões, ultimamente eu estou até dispensando algumas lá que pedem as coisas, mas a gente não tem às vezes para dar, né? Então assim, queria pedir ajuda, né? Quem quiser ir lá para conhecer o trabalho, para ajudar também, né? Nós temos lá, né, um serviço de carregar cesta lá, que é um negócio muito bom para o espírito evoluir, tá? Se quer evoluir espiritualmente, vai lá carregar uma cesta lá, ajuda pra caramba, vai ter mais de 100 para carregar. Então sempre tem esse trabalho lá, né? É o trabalho mais evolutivo que existe, carregar a cesta e dar para quem precisa. Se precisamos lá de ajuda, né? Mas vamos passar, né, para nossa irradiação, né? A gente vai começar aqui pelo Instagram e depois a gente vai ler, né, os aqui da nossa página aqui do GITS, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar neste momento do Cristo, cujo amor e luz nos envolvem. Ó, tem até um gato aqui, né, Banguela? Esse aqui é o Banguela, né? Vamos pensar em Jesus, no seu amor, na sua paz, na sua luz. Pedir que neste momento Ele possa nos envolver com afeto,
com carinho, para que as vibrações desta prece possam ir até aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados, aqueles, Senhor, que buscam em Teu nome amparo, auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a multiplicar o sentimento do nosso amor, a curar, a proteger, a amar. Envolve o divino amigo aqueles companheiros que se dirigiram para o mundo espiritual, para que sejam recebidos pela espiritualidade amiga, envolvidos em paz, em luz. Escuta os nomes que aqui colocamos e que cada nome leve junto vibrações de amor e de paz. Então nós vamos começar a ler os nomes, né, Banguela? Né? Banguela está aqui, né? Gatinha está ali com ciúme na canela. Vamos lá, né? Maria das Graças Rodrigues Silva, está em tratamento de câncer. José Rodrigues de Jesus. Anédia Souza do Lago e família. Daniele Santos Ferreira de Carvalho e família. Rafaela Ferreira Moraes. Gessi Alves Macedo. Hélio Gomes Macedo. Sérgio Luiz Macedo. Hélio Gomes Macedo Júnior. Lília Pereira Macedo. Marcos Henrique Guimarães da Costa e sua família. João Antônio Dias Castro e família. Eline Natalier Marques de Oliveira Ferreira. Fábio Lisandro Pereira Ferreira. Joana Valentina Oliveira Ferreira e Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho. Maria Aparecida Silva Marques. Márcia Maria Silva. Pasqualina Escola Silva. Ida Passarela de Freitas. Espero que eu tenha lido certo. Aos moradores de rua, aos acamados, presidiários, Deus os abençoe e ajude. Aos colegas de trabalho, Joselito, que desencarnou ontem, Haroldo Aquino Filho, Lucílio Saraiva e Álvaro Amaral da Purificação. O Alex está pedindo pela família, pelos amigos, Deus abençoe. Rafael Pacheco, Janaína Musto e Bernardo Musto Pacheco. Vamos lembrar, tá, gente? Cada nome aqui é uma pessoa muito importante para alguém. Né? Então vamos dar o nosso melhor sentimento aí, né? Fechar os olhos, acompanhar. Agostinho, que desencarnou na última quinta-feira. João André da Cruz Gomes e família. Luana Carvalho. Neide Manfrim. Silvia Manfrim. Eliton Hipólito de Oliveira. Preocupa com o bagulho, né? Os gatos. Janaína de Oliveira Bravo. E Rosimira Bezerra. Então agora eu vou ler os Jitsi. Se tiver mais, a gente lê do Instagram também. Queria pedir ao companheiro que eu coloquei o nome aqui, Fábio Couto Gonçalves dos Santos, né? Ele está precisando muito de prece, de luz, né? Que Jesus possa abençoá-lo, possa dar a ele tranquilidade, né? Afastar as influências negativas, né? Vamos pedir aí por todos que estão passando aí pelo desejo do suicídio, né? Pelo suicídio em si, né? Que essa dor, que essa situação, né? Não atinja. Luz para Margarete Meidei Dawes, né? Espero que eu fale seu nome certo, Betinha. Deus tem que falar para mim direitinho, para me pronunciar do jeitinho certo, né? Que ela receba muita luz, viu, minha amiga? Raquel Aguiar e família. Marta Campos Rodarte, né? O irmão da Denise. Fagner, opa, voltou aqui a tela, desculpa. Wagner Rodrigues Fortes. Antônio Moreno. Milene, né? A Milene está pedindo pela Elizabeth do Grupo Espírita Amal e Trabalho, sua filha Karina. Laércio de Freitas desencarnado, Carolina Moreno e Heitor Augusto Pedrosa Assunção, Ana Júlia Duarte Paixão, Heraldo de Faria Pedrosa, Gustavo Marques Ferreira, Domingos Aguiar, Mauro Aguiar, Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, José Pepinelli, Ronald, Estela Rocha, Arthur Henrique Pedrosa Assunção, Humberto da Silva Pedrosa e Mônica Aparecida Pedrosa. Daniele Mendes Gilson, que está em tratamento de câncer, né? Vários com câncer, né, gente? Ramon Gregório. Sheila Benedito, que está em tratamento de câncer também. Cachorrinha Raica. Francisca e Afonso, os gatinhos, né, da Milena. Valdemar Pereira Pimenta e João Batista da Silva, os desencarnados. Todos eles recebam muita luz aí, né? Ana Gabriela, né? E um policial militar que tirou a vida de 8 pessoas, sendo 6 delas seus filhos e esposa. Que Deus tenha piedade dele. Com certeza, né, gente? Toda dor é digna de prece, né? E todo ato de desequilíbrio é digno, né, de perdão, né? A gente não está aqui para julgar quem quer que seja, nós estamos aqui para pedir a Jesus,
né? E a espiritualidade amiga, né? E amiga que coloca Esther Costa, né, gente? Que Jesus possa abençoar cada um desses nomes, dar àqueles que precisam consolo, àqueles que precisam lenitivo, paz, àqueles que precisam arrependimento, transformação, àqueles que precisam esperança e fé, àqueles que precisam oportunidade e trabalho, àqueles que precisam luz, entendimento e mais amor. Amigos espirituais, colocamos nas tuas mãos os nomes daqueles que amamos e pedimos que multiplique o nosso sentimento, que transforme o nosso amor por eles em foco de luz, em estrelas no céu noturno, levando calor, vida e paz. Pedimos também, Senhor, que nos ensine a olhar os filhos do infortúnio, os esquecidos, os abandonados e os solitários, como irmãos nossos também, e que possamos aprender a estender as nossas mãos para aqueles que te buscam, em nome do amor. Fica conosco mais uma vez e te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, estamos chegando aí no final do nosso culto, né? Agradecemos todos aí que participaram. Queria convidar mais uma vez, né, quem puder participar com a gente lá no sábado. Estamos precisando muito de ajuda, né? A gente está voltando com os almoços lá, então quem quiser ir lá, corta a batata, né, descascar a cebola, não é de cebola, mas, né, sempre precisa, né? Campanha do quilo, nós estamos precisando de gente lá no Francisco, tá? Vamos trabalhar, né? Vamos fazer o bem, vamos dar o nosso melhor, tá bom, meus amigos? Né? Até amanhã, né? Até quarta-feira, que a gente está estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Quem quiser participar com a gente, né? E hoje à noite, às 19 horas, nós temos reunião pública lá no Francisco de Assis, né? Quem vai fazer o estudo para nós hoje é o nosso amigo Silvio, né? Vamos lá participar, conhecer o trabalho da casa, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e muito amor a todos, tá? O culto no lar vai ficar salvo para os amigos que estão entrando agora, tá? Quem quiser assistir é só voltar aqui no Instagram que vai estar salvo, se Deus quiser, mas se não der nenhum problema, espero que sim, tá? Muita paz, muito amor para todos vocês e fiquem com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.